4 suspeitos morreram e 13 foram presos durante uma operação da Polícia Militar no Rio de Janeiro. A ação tem como objetivo conter o avanço do Comando Vermelho no estado. De acordo com a PM, a operação ocorre de forma simultânea em diferentes regiões. Participam da ação policial de 27 batalhões e de unidades especializadas. Além das prisões, foram apreendidos 2 fuzis, uma pistola, 2 granadas e drogas. 2 dos suspeitos mortos foram feridos durante uma troca de tiros na cidade de Deus, zona oeste da capital. O terceiro morto foi durante um confronto em Guadalupe, na zona norte. Segundo a polícia, esse terceiro morto teria envolvimento também na morte de um policial militar em fevereiro deste ano. O quarto morto foi durante um tiroteio no complexo do Chapadão. Vamos para seguindo no noticiário nacional, Débora, com a reportagem de Tayana Narcisa e Camila Tícia, começando com a Tayana, lá na região norte do país. Um grupo ligado ao Comando Vermelho teria usado aviões adulterados para transportar drogas da Amazônia para outras regiões do país. Os suspeitos foram alvos de uma operação da Polícia Federal hoje e a Tayana Narcisa quem traz os detalhes ao vivo de Belém do Pará. Muito boa tarde, Tayana. Oi, Yuri, Débora, boa tarde a vocês, a todo mundo que nos acompanha. Segundo a linha dessas investigações, essa operação chamada La Máquina, os criminosos estão envolvidos aí suspeitos com a utilização de aeronaves de pequeno porte para o transporte de drogas aqui pelos corredores de rios da Amazônia e também para outras regiões do Brasil. Segundo as investigações, eles eram bastante articulados, chegaram a movimentar mais de 35 milhões de reais e uma ação que chamou a atenção, uma apreensão, foi a de um fuzil capaz de perfurar aeronaves e até veículos blindados. Mas como é que funcionava essa articulação do CV? Eles tinham aí essas drogas que eram armazenadas, transportadas, armazenadas e posteriormente utilizavam outros veículos, como embarcações aqui e também outros veículos terrestres para a distribuição desses entorpecentes. Durante essa ação, em conjunto com o Ministério Público do Estado do Amazonas, a Justiça também determinou o bloqueio de 7 milhões de reais das contas desses investigados. Ao todo foram cumpridos 43 mandados de prisões e também aí preventivas, cautelares, mandados de busca e apreensão. E entre os presos estão um homem suspeito de ser aí o chefe desse núcleo, dessa organização do CV. Ele foi preso no Rio de Janeiro, ele estava comandando lá do RJ. Aqui as articulações na região norte, mais especificamente no estado do Amazonas, e sobre o fuzil apreendido, a polícia aí pegou esse fuzil, ele estava embalado, supostamente estaria sendo levado a outro local. Além disso, também foram apreendidos outros armamentos pesados, um caminhão-reboque, motocicletas e quantidades grandes em dinheiro. Outras medidas também foram determinadas, como o sequestro de 31 veículos avaliados em cerca de 3 milhões de reais, além de 2 centros comerciais que estão envolvidos com a lavagem desse dinheiro. A Justiça também autorizou a destruição dessas pistas de pouso clandestinas que eram utilizadas por esses criminosos nas cidades de Presidente Figueiredo e Tefé. E, segundo aí as apurações, que também identificaram outras ocorrências envolvendo aeronaves, uma delas, inclusive, durante uma ação próximo à fronteira com a Venezuela, onde circunstâncias compatíveis com um acidente aeronáutico. O Ministério Público informou que segue essa linha de investigação para tentar identificar o destino dessa droga e outros criminosos, e também os investigados poderiam responder pelos crimes de tráfico interestadual, associação para o tráfico, financiamento, organização criminosa e também lavagem de dinheiro, além de outros crimes que podem ser identificados no decorrer dessas investigações. Nossa equipe segue acompanhando. Volto com vocês. Muito obrigada, Tayana Narcisa, pelas informações. Excelente trabalho para você. Boa tarde, Camila Tícia. Um levantamento do Instituto Fogo Cruzado mostrou que a maioria dos tiroteios em Salvador acontece em bairros com predominância da população negra e mais pobre. O estudo inédito foi feito com dados de 2023 a 2025. E você está falando justamente de Salvador, Camila Tícia. Quero que você traga, então, os detalhes para a gente. Boa tarde.
Oi, Débora, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Pois é, esse estudo ele ajuda justamente para que o poder público direcione melhor as ações de segurança, também o apoio psicossocial, tanto para as escolas quanto para os locais mais atingidos, justamente para que os alunos eles possam ir para as escolas de uma forma mais tranquila e se preocupem apenas com os estudos, mas não é isso que está acontecendo. É uma pesquisa inédita que revela exatamente isso, a violência armada em Salvador atingindo de forma mais intensa os territórios onde vivem a população negra e também de menor renda. E isso tem reflexo direto na rotina de milhares de estudantes. A gente tem uma arte para observar melhor aí na tela esses números. O levantamento do Instituto Fogo Cruzado, em parceria com a Iniciativa Negra, analisou esses disparos entre os anos de 2023 e 2025. Foram mais de 3 mil ocorrências, uma média superior a 3 tiroteios por dia. Na sequência, um outro dado que chama atenção é que 59% dos disparos aconteceram em dias letivos, ou seja, com aulas. Além disso, 40% aconteceram à luz do dia, justamente no período que os estudantes estão circulando para entrar, sair das escolas, ali no horário do intervalo também. Ou seja, o estudo mostra que essa violência não é um problema restrito à noite ou à madrugada. Ele acontece também ao longo do dia, principalmente ao longo do dia e durante o período letivo. A pesquisa ainda identificou uma concentração territorial muito forte. Quase 20% de todos os tiroteios foram registrados em apenas 8 dos mais de 100 bairros que tem na capital baiana. E nessas 8 localidades, mais de 83% da população preta, parda ou indígena. Em 6 delas, a renda média por pessoa é inferior a R$ 900. Só para se ter uma ideia, no ano de 2025, mais de 23 mil estudantes estavam matriculados nessas escolas que são consideradas perigosas na capital baiana. Portanto, o Fogo Cruzado trazendo esse mapeamento da violência armada de tiroteios em escolas, próximas às escolas aqui da capital baiana, principalmente nos bairros onde vive a população negra e mais pobre. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Camila Tícia, falando conosco ao vivo de Salvador. Um policial civil foi identificado como um dos envolvidos no sequestro de um homem na zona leste de São Paulo. É isso, um policial civil envolvido em um sequestro. No dia do crime, os suspeitos usaram uma falsa viatura justamente para cometer este rapto. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o homem é agredido e colocado no porta-malas do veículo que simulava uma viatura. Um dos envolvidos chegou a apontar uma arma para o rosto da vítima. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que pediu a prisão temporária do agente e que outras medidas serão tomadas contra este policial. As investigações continuam com o objetivo de localizar outros suspeitos.